Olá, meu amigo, minha amiga querida. É muito bom estar aqui com você. Que Deus, nosso Pai, te abençoe, abençoe sua vida, sua família, abençoe todos aqueles a quem você ama. Que Deus te proteja de todo mal, te ajude a lidar com todos os desafios que a vida traz, enfim. E para que tenhamos um dia assim, maravilhoso, especial e feliz, precisamos já começar bem, desde cedo, não é mesmo? E nada melhor para começar o dia do que fazendo uma reflexão à base da Palavra de Deus, que é a luz que ilumina o nosso caminho. Pois o nosso caminho é cheio de obstáculos. Não somente o meu, o seu, não. O caminho de todo ser humano é cheio de espinhos, cheio de buracos, cheio de obstáculos. Todos nós, sem exceção, todos temos problemas. Quando não é uma coisa, é outra, não é mesmo? É a realidade da vida desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo. Mas graças a Deus, temos a sua palavra para nos guiar, para nos direcionar. Como disse o salmista no Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que lindo isso, não é mesmo? Que bom que temos essa palavra, essa luz divina para nos guiar nesse mundo sombrio, nesse mundo em escuridão. Luz divina que nos ajuda nos momentos difíceis da vida. A mensagem de hoje é sobre isso, sobre como manter viva a nossa esperança em momentos turbulentos e em como a fé pode transformar os espinhos no caminho em pétalas de rosas. Então eu te convido a ouvir essa mensagem até o final, tá bom? Eu só queria te pedir que me ajudasse a divulgar essa mensagem para que ela alcance mais pessoas. E o que você pode fazer é bem simples. Logo abaixo desse vídeo tem um joinha, assim como este aqui na tela. Clique nesse joinha, deixando aí o seu gostei. Se puder também deixe um comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais joinhas e comentários o vídeo recebe, mais o YouTube o recomenda para outras pessoas e dessa forma você estará ajudando esta mensagem a alcançar muito mais pessoas, tá bom? Bem, voltando então ao tema da nossa mensagem, o nosso caminho, a nossa vida é cheia de espinhos. E Jesus, quando esteve na terra, nunca disse que seria diferente. Bem, o salmista disse que a palavra de Deus é luz que ilumina os nossos passos. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer em momentos difíceis como esse que estamos passando, que o mundo está passando? Bem, permita-me ler um texto bíblico para você. Está registrada em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. Diz assim: Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanhavam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer! O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao mar: Silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Meus queridos, essa história nos traz lições muito importantes para esse momento em que estamos vivendo. Vamos meditar um pouquinho sobre esses versículos.
O texto começou dizendo, naquele dia. Bem, que dia? O contexto nos mostra que foi o dia em que Jesus apresentou aos seus discípulos as parábolas do reino. Jesus ensinou a teoria da fé. De noite veio a tormenta e foi a hora em que ele ensinou a prática da fé. Você pode conhecer intelectualmente o que Jesus diz, mas você precisa viver na vida real o que ele diz, na prática. Os discípulos aprenderam sobre fé, ouviram sobre a fé, mas agora eles precisavam de uma lição para aprender na prática a confiar em Deus, a ter fé nos momentos difíceis, manter a calma no meio da tormenta, da tempestade. Aquela tempestade no mar da Galileia não era uma ilusão, era uma tempestade real. Assim como é real outras tempestades que você vem passando em sua vida. Agora eu te pergunto, será que Jesus não acordou no meio daquela tempestade? Com os discípulos provavelmente gritando, desesperados de medo? É bem provável que sim, embora a Bíblia não diga. Mas então por que ele não se levantou? Continuou deitado, calmo? Porque ele tinha o poder para acalmar a tempestade? Sim, claro, mas não foi por isso. Na verdade, Jesus queria aproveitar aquela tempestade para que a teoria que ele ensinou durante o dia fosse agora aprendida na prática. O texto diz que naquela noite escura, o vento era tão forte e as ondas tão grandes que o barco já estava quase para se afundar. Agora imagine, os discípulos gritavam de medo, os discípulos gritavam desesperados. Aquela tempestade deve ter sido mesmo muito assustadora. Sabe por quê? Porque os discípulos eram pescadores, acostumados com tempestades em alto mar. Não seria uma tempestade qualquer que assustaria esses homens experientes. Mas naquela noite, eles estavam assustados e com muito medo. No meio da escuridão, numa tormenta, não sabiam o que fazer. Então disseram a Jesus: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Que pergunta é essa, né? Como Jesus não ia se importar com a vida deles? Como Deus e seu Filho, Jesus, não vão se importar com o sofrimento que você está passando, meu querido? Não vão se importar com o drama que o mundo todo está enfrentando? Jesus, no barco, se levantou, repreendeu a tempestade e o mar, e tudo se acalmou, não foi? Mas o que eu queria chamar a atenção sua é o seguinte fato: o problema dos discípulos não era a tempestade. O verdadeiro problema era a falta de fé. De manhã, durante o dia, eles aprenderam a teoria da fé. Quando chegou a noite, eles precisavam colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas eles falharam. Tudo o que eles ouviram de Jesus durante o dia tinha ficado apenas na teoria. Na hora da dificuldade, da tormenta, tudo aquilo que tinham aprendido não serviu. Esse é o grande problema que muitos enfrentam hoje. Não podemos viver apenas de teoria. Muitos dizem que têm fé porque aprenderam sobre a fé, ouviram falar sobre a fé, mas na hora da tormenta, na hora da dificuldade, onde está a fé? A vida cristã não pode ser apenas teoria. Precisamos viver a fé na prática. Agora eu te pergunto, por que os discípulos estavam passando por aquela tempestade? Eles fizeram algo de errado? Eles desobedeceram a Deus? Jonas passou por uma tormenta porque desobedeceu, sim. Mas os discípulos não. Eles não fizeram nada de errado.
Eles estavam no mar justamente porque estavam obedecendo a Jesus. Jesus quem ordenou: vamos para o outro lado do mar. Eles obedeceram e agora estavam enfrentando aquela tormenta. Se você desobedece, você vai enfrentar as dificuldades dessa vida, sem dúvida. Mas se você obedece, você também pode vir a enfrentar muitas dificuldades na vida. Meu querido, nós vivemos num mundo de dor. Esse mundo não é o nosso lar. Deus nunca quis que vivêssemos num mundo assim. Mas o ser humano escolheu isso. Mas Deus ofereceu a vida do seu Filho para que tivéssemos a esperança de um novo mundo, de um novo lar. E estamos caminhando rumo a esse novo lar. Mas esse caminho, como eu disse, é cheio de espinhos, tormentas, tempestades, dificuldades. Então, como passar por isso? Como transformar esses espinhos da vida em pétalas de rosa, assim como eu disse no início da mensagem? A resposta é bem curta e você já deve saber qual é se entendeu o conteúdo dessa mensagem. A resposta é exatamente o que faltou nos discípulos naquela noite: fé. Fé não apenas na teoria, fé na prática. Talvez, meu querido, você esteja enfrentando uma grande tempestade e às vezes sente muito medo do seu barco afundar. Você já ouviu falar de fé, já aprendeu a importância de ter fé. Os discípulos também sabiam, passaram o dia ouvindo Jesus falar de fé, mas o desespero e o medo deles foi justamente por ter a fé apenas na teoria. Se você tiver fé, confiança real em Deus, você não precisará se desesperar, pois Deus e seu Filho sempre estarão ao lado daqueles em quem neles confiam. Não tenha medo, meu querido, quando as tempestades cruzarem o seu caminho. A verdadeira fé, a verdadeira confiança de que Deus não te abandonará, fará com que os espinhos no seu caminho se transformem em pétalas de rosa. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da morte, não terei medo. Quando enfrentar fortes tempestades, a fé te levará a águas tranquilas. Meu querido amigo e amiga, estamos num momento difícil. Você pode estar em momentos muito difíceis. Então aprenda a confiar de verdade em Deus. Não tenha a fé apenas na teoria, mas na prática. Acredite, confie, tenha fé que Deus nunca permitirá que o justo seja abalado ou desamparado, como diz a sua própria palavra. Lembre-se, o problema dos discípulos não era a tempestade, mas era a falta de fé. Eu desejo que você tenha muita fé, que Deus te ajude a ter fé, que você reflita na mensagem de hoje e comece a acreditar e ter mais confiança nas promessas divinas, principalmente nas palavras de Jesus aos seus discípulos pouco antes de subir ao céu, quando ele disse: estarei convosco todos os dias até a terminação do sistema de coisas. Ou, em outras palavras, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Que Deus, nosso Pai, te abençoe, te ajude a enfrentar todas as tormentas da vida, mas nunca se esqueça, meu querido, que você precisa ter fé e viver na prática a teoria do Evangelho. Que Deus te dê muita paz. Um bom dia para você.